Começando uma live aqui. Vamos esperar pessoas entrando. Cadê o pessoal? Vamos lá. Olá! Oi, gente! Quem tá entrando agora, tudo bom? A Neilde! Aê! Uhul! Ah lá! Oi, gente! Quem tá entrando aí agora, tudo bem, gente? Vocês estão bem? Vocês estão legal? Vocês estão bacana? Todo mundo tá bem por aí? Tá todo mundo legal? Ai, que legal! Olha, Kátia! Tudo bom? Ai, que bacana! Uhul! Olha minha mãe chegando! Ó a Dona Onça chegando! Dona Oncinha tá chegando aí. Gente, minha mãe é Dona Onça, viu? A Marlene que vocês estão vendo por aí. E aí, vocês estão legal? Nossa, quanto tempo, né? Faz tempo que eu não faço live aqui. Eu não sei nem se eu perdi um negócio aqui, o tato aqui, né? Oi, Hilary! Olha, kkkk, né? Oi, Rô! Tudo bom, Rosana? Nossa, que saudade, gente, que saudade. Poxa vida, que bacana. Olha, muita gente entrando. Olá! Nath, olha quanta gente legal. Ai, que emoção. Tô feliz aqui. Bom, galerinha, hoje aí, galerinha, como eu trato meus alunos, né? Toda vez eu vou iniciar uma aula ou iniciar um vídeo, eu sempre começo, e aí, galera, tudo bem? Oi, pessoal, vocês estão bem? Vocês estão legal? Vocês estão bacaninha? Tá todo mundo bem por aí? É sempre assim, sempre que eu começo um vídeo aí, ou o vídeo que eu tô gravando pros meus alunos, é sempre desse mesmo jeito. Olá, boa noite! Boa noite, gente. Bianca! Ê, Bia! Ai, que coisa linda! Que saudade de você! Coisa linda você! Ai, que quantos alunos aí participando, gente. Muito legal, viu? Bom, hoje eu vou conversar aqui com vocês sobre os mapas mentais, né? Que é um assunto tão pedido, todo mundo pede, o pessoal fica me perguntando, nossa, como é que você faz os mapas? Como é que fica tão bonito? Quanto tempo você demora? Várias pessoas me mandaram perguntas, aí tanto no pessoal, no direct, lá no Facebook também, me mandaram pergunta, Alexandro, Sarmento Alexandro. Oi, tudo bom? Oh, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo, gente. Ô, Lucas! Aê, Lucas! Meu aluno aí do 7º ano, né? Bom, gente, então muita gente me pergunta como é que eu faço, como é que eu consigo fazer... E se eu demoro para fazer, quanto tempo eu demoro, como é que eu aprendi a fazer, como é que saem as letras bonitas e tal. Então eu vou conversar um pouquinho sobre os mapas mentais e dar dica para vocês. Vai ficar salvo assim, vai ficar, eu vou salvar e eu vou colocar lá no YouTube, gente. Aí quem precisar, quem quiser assistir depois, quem precisar sair antes, aí pode sair sem problema. Olha o meu cachorro brincando com garrafa aqui, bem na hora da minha live, né? O cachorro tá aqui. Tá aqui. Cara, é incrível. Tem mais professor aí também, né? É muito incrível. Gente, vocês têm cachorro? Cachorro é um negócio muito louco, gente. Eu falo para os meus alunos que meus cachorros ativam o modo aula. Sabe o modo aula? Eles ativam o modo aula. É assim, fica todo mundo quieto, todo mundo em silêncio. Oh, muito obrigada. Fica todo mundo em silêncio, quietinho. Quando eu começo a gravar, quando eu começo a dar aula, os cachorros ficam tudo louco. Ativa o modo aula. Aí é caminhão do óleo que passa, o negócio. Isso mesmo, cachorro, carro do ovo, dos churros, do pastel frito na hora. É uma loucura, cara. É um negócio, assim, absurdo. Aí ativou o modo aula aqui no meu cachorro, ele foi brincar com a garrafa. Ele adora garrafa pet, foi brincar aqui. Bom, gente, então vamos lá, né? É isso aí, muito obrigada, utilize os seus materiais, pode usar, gente, meu objetivo com os mapas mentais é justamente esse, né, de divulgar, não só divulgar, não é para divulgar o meu nome exatamente, tanto que no começo, quando eu comecei a publicar os mapas, eu nem assinava eles, eu só publiquei, eu nem assinava, agora que eu comecei a assinar, eu acabei assinando todos eles, porque aí começou a aparecer muita gente publicando
como se fossem deles, né? E não dando os créditos aí. Não tem problema, não precisa só dar os créditos, né? Mas, poxa, não precisa também falar que foi outra pessoa que fez, né? Então aí eu comecei a assinar os mapas aí por causa disso. E teve gente que tentou vender os mapas também, salvou, queria vender os mapas mentais. Ana Karine, você tá aí? Fabrício, professor, olá, tudo bom? Tudo bem, gente que tá entrando aí agora? Tudo bom, Solange? Ana Karine, que saudade de você, mulher. Bom, então, assim, teve gente que chegou a salvar e tentar vender os mapas como se fosse da pessoa. E aí eu achei que seria melhor eu assinar aí os mapas, né? Então eu assino agora todos eles, justamente para evitar esse tipo de coisa. Eu não quero vender, eu quero deixar livre para todo mundo usar de grátis mesmo, gratuitos lá, grátis, isso aí. Porque não é meu objetivo, né? Não é o objetivo, é realmente espalhar conhecimento. Eu escolhi ser professor é justamente por isso. É uma das coisas que eu mais gosto, assim, na profissão. A gente tem o conhecimento, guardar só pra gente não é legal, né? Se você tem o conhecimento, poxa, por que não espalhar esse conhecimento por aí? E fazer com que mais pessoas tenham esse conhecimento também, né? Então, eu não acho legal... Ruth! Aê! A Júlia Pereira, ela é professora de História no mesmo colégio que eu dou aula, no Colégio Lades. E a Júlia tá aí, Neilde tá aí também. A Júlia, ela faz uns mapas mentais também ótimos, é professora de História, viu? Já tô até falando aqui. A Ju usa, inclusive, na aula, né, Ju? Você usa com as turmas dela. Oi, eu tô falando oi pra você! E ela usa nas aulas dela, é muito legal mesmo também. Ela é professora de História aí. Bom, então assim, minha ideia com os mapas é esse, né? De deixar o conhecimento realmente público, de deixar aí para quem quiser usar, pode usar à vontade, quem quiser salvar, pode salvar também. Se quiser imprimir, pode também imprimir, sem problema nenhum. Quer usar, professor? Quer usar com os alunos? Pode usar, gente, à vontade. Eu faço justamente por isso, né? Para ajudar mesmo, ajudar quem tá precisando. E eu comecei a divulgar lá no Facebook, né? Foi o primeiro lugar que eu publiquei os Facebooks. Vai vender nada, Rodrigo! Vou vender. Gente, o Rodrigo também é professor no colégio que eu dou aula, né? A gente dá aula no mesmo colégio Lades, aqui de Campinas. E, assim, eu comecei a publicar lá e foi um negócio, assim, um monte de gente compartilhou. E aí eu montei um Instagram. Esse Instagram aqui é recente, né? Eu acho que eu fiz em março. Eu não lembro mais, mas eu acho que eu fiz em março. Professora, sou o professor Fabrício Guimarães, professor de matemática, e estou numa disputa nacional, tá? Pelo GIPMEN e Unesp, projeto Divertix. Está precisando de curtida e se inscrever no projeto. Oh! Poxa vida! Rodrigo aleatório, é isso mesmo, Neilde. Que legal, Fabrício. Opa, maravilha. Depois me manda mais sobre esse projeto aí, tá? Pode mandar no direct pra mim lá. Então, assim, gente, os mapas mentais... Vou falar minha história com eles. Faz um tempo já que eu faço mapas mentais, já não comecei faz pouco tempo não. Eu só comecei a divulgar há pouco tempo, mas eu faço já há bastante tempo. Nossa, sei lá, deve fazer uns anos aí que eu tô fazendo mapas mentais. Oi, Mônica, tudo bom? E eu faço justamente para ajudar os meus alunos. Então eu comecei fazendo para ajudar os meus alunos, principalmente do ensino médio. Então, os primeiros que eu fiz era para fazer... obrigada, Esther. Gui, tudo bom, Gui? Rodrigo Mercenário. Vai ter que repassar os lucros. Ai, meu Deus do céu. Ai, comédia, cara, comédia. Ai, Gabi, sou sua fã. Não sabia do seu canal no YouTube, já te seguia no Insta e no Facebook. Agora... Oba, legal. Não tem muito vídeo lá no YouTube, não, mas eu vou publicando, né? Eu vou publicando alguma coisa, vou fazendo lá, vou disponibilizando algumas aulas que eu gravo para os meus alunos e eu vou fazendo alguns vídeos também, vou gravando para o pessoal
e coloco lá. É o que o pessoal vai me pedindo. Eu queria fazer um negócio mais certinho assim toda semana, mas eu não consigo, gente. É tanta coisa para fazer que não dá tempo, não. Bom, então eu tô aqui, né? A gente vai conversar aí. Então minha história com os mapas, ela é antiga. A letra, né? A letra todo mundo pergunta. Nossa, como é que você faz a letra? Oi, Jô, tudo bom? Agora eu sei que é você. Eu passei uns meses sem saber que você era você. E agora eu sei que é você. Bom, enfim, gente. E então ela é antiga. A letra eu treino, na verdade, caligrafia já faz um tempo. Eu gosto de escrever, eu gosto de fazer letras diferentes. Então eu sempre tento. Eu tenho um caderno de caligrafia que eu fiz algumas. Dá um oi para a professora Vanessa. Vanessa, olá, professora Vanessa Dognani. Acabou de entrar. Beleza, olá, tudo bem? Bom, oi para todo mundo, gente. Oi, Caio, tudo bom? O Caio também me segue aí no Instagram, né, Caio? E então, assim, eu tenho um caderno de caligrafia que eu vou escrevendo. É treino, basicamente. Fazer as letras aí é tudo treino. Treinar, 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 treinar. Muito, muito mesmo. Eu até deixei um mapa mental que eu tô fazendo, eu não fiz justamente para colocar para vocês. Tá aqui, ó. Até publiquei ele esses dias aí, o de radiciação, só para vocês terem uma ideia de como que é a folha antes de ficar pronta. O que eu faço? Essa folha é uma folha em branco, é uma folha sulfite 40, né? Essa aqui é um pouquinho mais grossa que a 40, na verdade. Aqui, ó, acho que ela é 180 gramas, mais ou menos. Será muito gratificante essa live. Oh, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Vanessa, olá! Bom, então é uma folha sulfite com gramatura um pouco maior que a comum. Então tá aqui ela. Eu faço, antes de fazer qualquer coisa no mapa, eu risco todinha a folha. Eu faço o título sempre primeiro. Aqui eu já apaguei, então eu faço o desenho, onde eu quero que fica o título. Coloco tudo direitinho aqui, faço o tamanho da letra que eu quero. Então eu passo uma linha para que todas as letras fiquem do mesmo tamanho. Eu não faço diretamente, gente, não faço direto assim na mão, direto mesmo, né? Eu faço tudo com régua, tudo direitinho. E depois que eu fiz o título, eu apago a linha e passo linha em toda a folha, tá vendo? Eu passei linha em toda a folhinha. Toda folha tem linha. Então é um negócio bem trabalhoso mesmo. A folha, ela é assim, branquinha. Mas aí eu faço linha em todas elas. E aí eu vou escrevendo. Aqui eu já escrevi uma parte, fiz a definição aqui de radiciação, que é desse mapa. E depois de pronto, aí passo tudo a lápis. Apago, deixo tudo bem clarinho. Eu uso aquela borracha limpa-tipo, sabe? É uma borracha que não borra. Ela é maravilhosa para isso. Deixo bem clarinho, depois eu passo a caneta por cima. E depois de pronto ele fica assim. Esse aqui eu não publiquei ainda. Vou publicar, esse é o de potenciação. Acho que vocês não conseguem ver ele inteiro, né? Mas tá aqui para vocês terem uma ideia. Apago tudo, passo caneta, faço tudo bonitinho e ele fica assim. Então vocês, quando vocês olham lá no Instagram, vocês veem o resultado final, né? Vocês estão vendo o resultado final. Mas antes, quero ver as canetas coloridas. Tem um monte aqui. Gente, tô chegando nas 3.000. Nas 3.000 canetas. É muita caneta, vocês não têm noção. Eu vou dormir qualquer dia no meio das canetas, porque é muita caneta mesmo. Quase não tá cabendo mais. Eu tenho que pegar um novo armário aqui, porque as canetas elas estão saindo para fora do armário. Já não cabe mais, não tem onde pôr. E eu continuo comprando caneta, porque eu sou a louca das canetas mesmo. Tem uma sacola só não, né? Uma só não, tem várias na verdade. Então tá aqui, ó. Esse aqui mais ou menos, depois eu vou publicar ele também. Esse seria o resultado final do mapa. Mais ou menos o resultado final do mapa. Então quando vocês olham lá no Instagram, doa pra nós. Eu coleciono caneta, eu sou a louca das canetas. E quando vocês olham aí no Instagram, no Facebook e tal, vocês já estão vendo já o resultado pronto, o resultado final do mapa. Mas tem todo um processo antes. Antes de começar a fazer os mapas, o que eu fiz? Eu fui estudar um pouquinho sobre o que era o mapa mental.
Porque eu comecei a ver pela internet, não estava tão famoso assim, já faz um tempo, não era não era todo mundo que usava, já faz um tempo isso, né? Deve fazer uns anos aí atrás. E aí eu achei muito legal, eu achei um método de estudo assim, poxa, que bacana isso aqui, gente, muito legal, preciso aprender a fazer. E aí peguei, fui ler, fui correr atrás para aprender, para ver o que era o mapa mental, como é que fazia, se tinha como fazer, algum jeito pronto de fazer, não sei como usar com os alunos. Tem dica? Tenho. Já dou dica para vocês. Aí eu comprei alguns livros, li alguns artigos sobre mapas mentais. Eu tenho 2 livrinhos aqui, ó. Tem um aqui que é o do Tony Buzan, os 2 do Tony Buzan. Esse aqui é mapa mental só, falando sobre o método. E tenho esse aqui também, dominando a técnica dos mapas mentais. Esse aqui é muito legal, muito mesmo para quem tá começando. Esse é muito legal, é melhor do que o outro, gente. Esse aqui até deixo ele mais perto de mim, porque às vezes eu dou uma olhadinha aqui se eu tô em dúvida com alguma coisa. Agora eu já acostumei a fazer, mas mesmo assim, eu sempre olho ali pra ver, né? Pra dar uma olhada. Bom, então eu estudei um pouquinho. O mapa mental, ele não é aleatório. Você não pode colocar as informações nele quando você for fazer. Você não coloca de forma aleatória. Ele tem uma construção correta de se fazer. A gente acaba adaptando conforme a necessidade de cada um. O correto é você coloca o título centralizado e vai puxando setinhas, sempre começando no comecinho da folha, né, conforme a gente lê, e você vai no sentido horário para montar as informações. Então é uma construção de raciocínio. Ele precisa ser dessa forma, né? O mapa mental, ele funciona bem, funciona tão bem por ser como a gente aprende. Nosso cérebro, ele aprende mais ou menos no mesmo esquema. A gente aprende fazendo conexões das coisas. Então, no mapa mental é mais ou menos a ideia. Você constrói o raciocínio, então ele tem uma linha de raciocínio que a gente tem que seguir. Quando você vai construir um mapa, você tem que seguir uma linha de raciocínio para que ela fique clara para a pessoa que vai olhar, para a pessoa que vai usar o seu mapa, ou para os seus alunos, ou você aluno também, para que fique claro para você estudar, tem que fazer sentido. Então ele tem que seguir uma linha de raciocínio, né? Então o Tony Buzan, ele fala muito isso, de o nosso cérebro funciona muito como é o mapa mental. Ele faz as conexões, liga aqui, liga ali, liga lá, né? Vai puxando um monte de setinha. Na história, a Júlia tá aí também, ela pode falar também sobre a história também, como que ela costuma fazer os mapas de história. Dá pra gente ir ligando muitas setinhas, indo de uma puxando outra. Então, a gente consegue fazer isso muito nas disciplinas de humanas. Nas de exatas, mais ou menos, né? Não dá pra... Olá, André, tudo bom? Professor André, que legal você tá aí. Muito obrigada, gente, por estar aí, viu? Me acompanhando. Muito obrigada mesmo. Vanessa! Oi, Van! Tudo bom? Tudo bem, gente? Bom, então você vai puxando setinhas lá e é dessa forma que o mapa mental funciona, mais ou menos, né? Como o nosso cérebro, ele funciona. Nosso cérebro, ele funciona fazendo conexões. A gente aprende assim, fazendo conexões. E por ser muito visual, o mapa mental ele é colorido, é para ficar colorido, né? E assim acaba ajudando bastante, então ele chama atenção. Mas as cores a gente não pode usar aleatoriamente também. Então o Tony também fala muito isso, Tony Buzan ele fala, ele é o pai dos mapas mentais, você não pode usar a cor de forma aleatória, não pode ficar tudo muito colorido de forma aleatória, não é legal. Oi, Sossô, minha filha tá assistindo, ai que coisa mais linda, gente! Minha filha, oi Esther, tudo bom? A Esther, minha aluna também. Minha Sossozinha, meu bebê da minha vida. Bebê tá maior do que eu, né? O que não é muito difícil, aliás. Porque, pra quem não me conhece pessoalmente, eu tenho 1,48 m de altura. Eu sou bem pequena, bem pequena. E minha filha tem 10 anos. Aí ela tá do meu tamanho, basicamente, do meu tamanho. Falta um negocinho assim, titico. Ela já calça mais do que eu, gente. Ela calça 35, eu calço 33. Aqui eu sou pequena, bem, né? Praticamente uma criança, praticamente. Bom,
Então, assim, voltando aqui, né, na nossa conversa aqui. Então, assim, o mapa ele é muito visual. A Mônica tem 1,54, é baixinha também. Eu sou maior. Júlia, você não é não, Júlia. Você é do meu tamanho. Isso aí não é legal não, viu? As pessoas... Cara, nem eu e a Júlia, professora de história na escola, nós duas, a gente tem praticamente o mesmo tamanho, né, Ju? A gente tem o mesmo tamanho. E tem o Rodrigo, que tá aí também. O Rodrigo é professor de educação física. Só que ele tem, tipo, 1,90, sei lá quanto que ele tem de altura. Ele é muito alto, cara. Ele é muito alto. O sonho dos alunos é colocar o Rodrigo, eu e a Júlia. Aí fica lá, eles ficam olhando assim pra gente. Sempre que a gente tá meio junto, eles ficam ali. Eles param só pra olhar. Porque a diferença de altura é grande, é levemente grande ali. E é o sonho deles, colocar nós três na sala de aula, sabe? Nós três para dar aula junto, eu, a Júlia e o Rodrigo. É uma coisa de louco. O Rodrigo gigante, eu e a Júlia ali, ó. A gente acho que bate na cintura do Rodrigo, sei lá. Não é, Ju? Mais ou menos, ali na cintura do Rodrigo. Muito pequena, mas com uma grande baga. Muito obrigada, André. Muito obrigada mesmo. A gente tenta, né? A gente tenta. Estuda muito, 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 muito mesmo. A professora Júlia é maior. Eu tenho o braço maior. A Júlia é maior, mas eu tenho o braço maior. Eu apago a lousa onde ela não apaga. Ai, que comédia. Né, Ju? Bom, voltando para os mapas mentais, então o Tony Buzan, ele fala muito isso, sobre a forma como a gente constrói o mapa. A gente não pode simplesmente jogar informações aleatoriamente. Então, existe uma construção, tem que ter uma linha de raciocínio na hora de você construir. Quando eu vou montar um mapa, gente, a primeira coisa que eu faço é o título. Então, eu escolho o assunto que eu quero. Primeira coisa, cadê? Deixa eu até pegar aqui o meu mapinha, tenho como exemplo. Então, esse aqui eu fiz de potenciação. Primeira coisa, Yasmin, tudo bem? E aí, Yasmin, você tá bem? Bom, então tá aqui, né? Coloquei o título. Coloco o título, aí eu vou para uma outra folhinha. Eu pego uma folhinha de rascunho, eu tenho um bloquinho ali comigo que eu uso sempre ele. Eu pego um bloquinho, uma folhinha pequenininha mesmo. E aí eu pego um negocinho assim, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês, tá até aqui do meu lado. Eu deixei tudo meio... Um negocinho assim, ó, pequenininho mesmo. Isso aqui parece uma folhinha sulfite em miniatura. Aí eu vou e escrevo o título pequenininho na folhinha. Você usa o lixo como transferidor. Uso mesmo, uso o lixo como transferidor. Ai, verdade, falta as progressões, tem que fazer. Eu tô terminando de radiciação, André, aí eu vou fazer o de equações. Depois de equações vai para as progressões, porque eu também tô precisando deles, inclusive. Bom, então eu faço o título aqui na folhinha. Isso aqui vai funcionar como um rascunho, como um esboço, para eu poder saber o que vai caber no mapa e o que não vai caber. Às vezes a gente quer pôr tanta informação ali e não tem espaço para colocar. Então eu faço sempre um esboço. A mão ali tá feinho mesmo, de qualquer jeito, só para saber como que ele vai ficar. Eu divido a folha, né? Eu pego a folhinha aqui, por exemplo, essa eu dividi ela aqui, eu coloquei os títulos, né? Definição, aqui são propriedades fundamentais e aqui embaixo propriedades operatórias. Eu dividi dessa forma esse daqui de potenciação. Tem alguns que eu divido de forma diferente, então eu já vejo, eu coloco o título e vejo quantos tópicos eu quero falar. Dependendo do número de tópicos, eu já vou dividindo mais ou menos a folha para eu ter uma ideia do que vai caber. Então, divido a folha, essa de radiciação eu não dividi ela antes, né? Porque eu já sei como que ela vai ficar. Eu já sei que ela vai ficar tipo dessa outra de potenciação, porque a potenciação é amiguinha da radiciação, então elas são amigas, elas andam juntas ali, e então eu vou fazendo o mesmo esquema. Então é definição, propriedades operatórias, fundamentais primeiro, depois operatórias. O Tony Buzan, ele fala muito da gente poder fazer o mapa em sentido horário. Então você começa na folha, aqui no cantinho da folha, e vai em sentido horário, montando o raciocínio. E aí, eu não faço sempre assim.
Dá um trabalho, dá trabalho mesmo. Thalita, você fez de funções trigonométricas, mas não teria que fazer um para introdução trigonométrica. Eu fiz um de ciclo trigonométrico e de funções trigonométricas, uma série de funções trigonométricas, né? Seno, cosseno e tangente. Fiz esse e fiz um inicial de ciclo trigonométrico. Eu não fiz ainda de trigonometria nos triângulos. Esse eu preciso fazer. Eu tenho que fazer de trigonometria nos triângulos, relações métricas, teorema de Tales, semelhança de triângulos. Esses aí tá na minha fila aí, gente. Tá na fila para fazer ainda. Mas tem que fazer assim, o de ciclo trigonométrico, que seria a introdução à função trigonométrica, a matéria do segundo ano do médio, esse eu fiz. Ele é antigo ainda. Ele é antigo, até mostra o sinal do seno, a variação do sinal de seno, cosseno e tangente, mostra tudo lá naquele mapa. Bom, então, falando de como que a gente, no sentido anti-horário, o correto, segundo o Tony Buzan, seria no sentido horário aqui do relógio. Mas, gente, a gente vai adaptando conforme a necessidade. Eu gosto muito de fazer conforme a gente lê. A gente costuma ler daqui para cá, daqui para cá. Então, eu costumo fazer meus mapas dessa forma. Eu não faço, dificilmente eu faço no sentido horário ou anti-horário. Dificilmente eu faço assim, um ou outro só. Então, eu peguei a ideia inicial e fui adaptando para a minha realidade na sala de aula, para a matemática e para a física, que são as disciplinas que eu leciono. Para mim, eu acho que fica mais intuitivo, para mim, né? E eu tô falando assim, o que funciona para as disciplinas que eu dou aula, o que funciona com os meus alunos na escola, e fica mais intuitivo mesmo. Fica mais intuitivo a gente ir no sentido da leitura. Então, se a gente lê, por exemplo, né, a gente vai ler da esquerda para a direita. Então, eu faço o mapa dessa forma, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Então, eu faço assim, eu faço nesse sentido. O de potenciação, ele é assim. Então, eu começo aqui no cantinho definição, vou para propriedades fundamentais, alguns exemplos no cantinho, e aqui as propriedades operatórias. Começa com a mais básica e ela vai crescendo para cá até não a mais complexa exatamente, mas tá aqui, né? Ela vai dessa forma aqui. Então eu faço nesse sentido. A grande maioria é assim. Tem uma música da Xuxa para explicar o ciclo trigonométrico? Tem música da Xuxa. Eu conheço música da Xuxa. Eu já me vesti de Xuxa e cantei. Gente, loirona dessa vai ficar uma xuxona mesmo, lindona. Certeza, Mônica! Nossa, que máximo! Eu dei aula de peruca já também, Cara, teve uma vez que eu tava dando aula, foi acho que simulado, no cursinho que eu dava aula, tava tendo simulado, alguma coisa assim, e aí eu comprei uma máscara dos Jogos Mortais lá do Digsol, eu coloquei a máscara, catei a bicicletinha da minha filha, e entrei com a bicicletinha da minha filha com máscara na sala de aula. Isso foi no cursinho. Cara, mas foi legal, hein? Foi engraçado. E eu já apliquei prova com a máscara do Digsol também. Com a máscara dos Jogos Mortais aí. Também, né? Que comecem os jogos. Só fiz umas coisas dessa também. Já subi na cadeira, imitando dinossauro. Cara, vocês conhecem os dinossauros? O Dinofauro? O Dinofauro é mó legal. Eu imito ele tem os bracinhos assim. Aí eu imito ele na sala de aula também. Já usei o Dinofauro aí. Os alunos ficaram com medo do meu rosto da avaliação. Aí na próxima fui com um saco na cabeça. Boa! Coloca um saco de pão, né? Sacolinha não pode, senão não respira. Tem que ser um saco de pão ali, tá tudo bem, tá lindo. Gostei dessa ideia. Gostei. Você faz um buraquinho no olho, né? Só pra enxergar ali o olho de Tandera ali, né? E aí, bom. Gente, então voltando pros mapas. Então é assim mais ou menos que eu vou construindo os mapas, né? Então, antes de fazer, eu faço todo um esboço. Eu fui estudar antes, saco de pão mesmo. Eu fui estudar antes para aprender a ideia do mapa mental, como que eu deveria fazer, como que ficaria correto para que funcionasse. Porque o negócio não adianta você só fazer ele não funcionar, né? Tem que funcionar. Então eu fui estudar mesmo para ver o que ia funcionar, o que não ia. E depois foi a prática, eu fui adaptando para a minha realidade, para a sala de aula mesmo, para poder usar na sala de aula com os meus alunos.
Bom, então é mais ou menos assim. A letra, gente, se você pega o mapa desse jeito, desse jeitinho aqui, tá organizadinho, tá bonitinho, a letra legível, tudo. Eu gosto de fazer essa letra assim para poder escrever, porque ela fica bem legível para escrever, não tem dúvidas assim do que seria a palavra, né? A letra daqui eu vou escrevendo, essas eu tenho algumas que eu gosto mais, eu já tenho no caderno de caligrafia e eu vou só olhando. Tem algumas, essa mesmo eu já faço direto, não preciso olhar não. Algumas que eu não sei fazer, não treinei tanto ainda o suficiente, eu vou olhando no caderno de caligrafia e vou fazendo. Então eu faço as linhas para que todas fiquem do mesmo tamanho. Eu sempre faço isso. Faço a linha central, aí uma linha para cima, para as letras maiores para cima, e uma linha para baixo para as letras maiores, tipo o G, o J, que tem a perninha para baixo, né? E o D, o T que vai para cima, então eu faço todas do mesmo tamanho. Então todas as letras ficam ali do mesmo tamanho, bem certinha. Depois mostra essas canetas. Vou tentar, vamos ver se eu consigo pegar algumas. Gente, não dá para pegar todas não, elas são muitas mesmo. Bom, o André tá perguntando para mim, né? Quanto tempo você faz? Faz bastante tempo, deve fazer aí uns 4 anos mais ou menos que eu comecei a fazer. Por aí, uns 4 anos, 3 anos e meio, mais ou menos isso. Faz um tempo já. Então tem uma prática, né? Com o tempo você vai pegando a prática ali para fazer. Mas mesmo fazendo tanto tempo, eu demoro para fazer. Às vezes eu demoro 2 dias para fazer um. Porque assim, gente, a gente tem mais coisa para fazer também, né? Eu trabalho, tô dando aula, não é porque as aulas estão acontecendo, a gente está em quarentena, as aulas são suspensas, mas elas acontecem, então eu tenho que gravar vídeo, tenho que dar aula, tem videoconferência. Eu sou de Campinas, não sou de Sorocaba não, sou de Campinas, é próximo, né? Próximo ali de Sorocaba, é o quê? Umas 4 horas, sei lá, por aí, né? Ou menos ainda, acho que menos, né, gente? Por aí, nem sei. Bom, enfim, então eu demoro para fazer justamente por isso. Porque, JP! Então tá aqui, né? Tem toda uma série de coisas. Faço o título primeiro, aí eu escolhi o tema, faço o título, risquei e fiz bonitinho. Apaguei a linha, apago as linhas do título para depois riscar todo o mapa. 60 quilômetros, nossa, é mais perto? Tá bom, né? Sem noção total, né? Bom, enfim, gente. Faço as linhas aqui, bonitinhas. Aí eu vou pro meu rascunho, monto no rascunho, escrevo todo, faço o rascunho lá, escrevo tudo que faço um resumo antes, tudo que eu quero colocar. Então eu mostrei aqui pra vocês mais ou menos como que eu monto. Eu pego um papelzinho assim, pequenininho mesmo, de rascunho. Esse aqui são cartõezinhos que eu tô fazendo o flashcard. Eu tô começando a montar, gente, já tem um monte pronto, tem uma caixinha aqui, ó, com vários, prontos não, mas começando a ficar pronto. Então tem isso aqui, são flashcards que eu tô montando também. Então tá, as perguntas estão de um lado, eu vou escrever as respostas do outro lado e depois eu decoro. Depois eu vou passando a caneta, né? Isso aqui são flashcards. Isso aqui é para memorização, tá? É uma técnica de estudo também que serve para memorização. Esses cartõezinhos aqui. Isso aqui é cartãozinho mesmo, tá, gente? Eu comprei cartãozinho, ele é um pouquinho mais grosso que a folha sulfite. Depois eu falo mais sobre eles. E faço todo, pego um papelzinho assim, escrevo o título, aí eu vou montar para ver o que eu vou colocar. Porque nem sempre tudo que eu quero colocar vai caber. Então eu vejo, eu vou passando, eu faço uma operação pente fino, né, para ver o que eu vou colocar, o que vai caber no mapa mental. Às vezes não cabe tudo, então eu vou priorizando o que eu julgo mais importante para os alunos, não só o que é mais importante, mas o que vai ficar bom no mapa, o que seria importante a Dori Cardes com Tomás. Realmente é muito legal, né? É muito legal mesmo, para memorização e para alfabetização é sensacional. E então eu vou fazendo assim. Eu como professora, facilita muito saber o que colocar no mapa. Facilita bastante, porque a gente sabe o que, não exatamente o que é mais importante, mas seria mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso mesmo. O que seria mais importante colocar, o que você dá mais importância.
Então, a gente como professor ajuda bastante. Eu trabalhei bastante tempo em cursinhos, são quase 14 anos dando aula, lecionando, e eu trabalhei 11 anos desses quase 14 em cursinho pré-vestibular. Eu estudei na Unicamp, eu fiz Unicamp, estudei lá, ainda estou lá até hoje, faço parte de um grupo de pesquisa lá, né, o GPMAI, que é da Faculdade de Educação, trabalho a educação matemática mesmo. E assim, gente, então você deixa os alunos usar? Não, sem consulta. Depende do colégio, né? Na verdade, o colégio que eu trabalho não deixa os alunos não têm consulta durante a prova, então eles não usam não durante a prova, não. Mas teve mais gente que me perguntou o quanto tempo eu demoro, mais ou menos 2 dias para fazer um mapa, até porque tem as outras coisas. Se eu pegar ele direto para fazer, eu faço em um dia só. Mas não dá, né? Porque a gente tem que parar. Eu tenho uma filha também, então tem que cuidar da minha filha, tem que cuidar das coisas, tem que trabalhar. Então, realmente não dá para fazer assim, dificilmente fazer direto, né? Para passar caneta, gente, um negócio que é interessante. Quando você olha ele assim, ele é bonito, mas não é tão bonito. O efeito é quando você passa a caneta, passou a caneta aqui, apaga, passa a caneta e começa a pintar, a deixar ele colorido. Quando você faz isso, aí ele começa a ficar realmente bonito. E eu vou tendo ideia assim durante o mapa, né? Então eu vou pensando o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer as divisórias, como é que eu vou fazer essas divisórias. Eu vou fazer assim, com risquinho mais grossinho, eu vou fazer pontilhado, eu vou fazer 2 riscos e tal. Você incentiva os alunos a construírem? Sim, incentivo bastante, bastante mesmo. É muito útil para estudar, né? É muito útil porque para você poder fazer um mapa, para você fazer um mapa desse, você tem que conhecer o assunto. Para você conhecer, você precisa estudar antes. Então, o mapa mental, ele não é para quando você não sabe a matéria ainda. Ele não funciona tão bem quanto ele pode funcionar se você vai nunca estudei, sei lá, números complexos e vou fazer um mapa mental de números complexos. Então, não funciona muito bem se você não conhecer antes. Então, como que é o negócio, como é que ele funciona bem? Eu uso na sala de aula, nas aulas dessa forma, né? Primeiro é a matéria, a gente vê, faz exercício, faz tudo que tem que fazer. O mapa, ele é para depois que você já viu, depois que você já treinou e depois que você já sabe razoavelmente bem, de preferência bem, já tem um certo domínio daquele conteúdo. Você tendo domínio daquele conteúdo, ou você sabendo bem o que você está fazendo ali do mapa mental, o que acontece, gente? Você sabe o que você vai precisar colocar nele. Então, isso facilita bastante. E o mapa, ele é para você estudar. Enquanto você está montando o mapa mental, você está estudando. E é gostoso de fazer. Para mim, é uma terapia assim mesmo, de verdade. Eu gosto muito de fazer. Às vezes eu tenho um dia meio puxado, assim, meio cansativo. Começo à noite a fazer um mapa mental ali, aí eu vou fazendo, ele é uma terapia mesmo, de verdade. Então eu vou fazendo assim, né? Alguém tá perguntando como que eu adquiri de aptidão para matemática. Gente, eu sempre gostei de matemática, desde criança. Sempre, sempre, sempre gostei muito de matemática. E depois na escola eu tive um professor Walter, que é o mesmo da Neilde, que trabalha comigo hoje na escola, mesmo por coincidência mesmo. Ele me fez, assim, me encantar muito pela matemática. Muito, muito, muito. Vou deixar gravado, Verônica? Vou deixar gravado e depois ela vai lá pro YouTube. Então, assim, pode escrever, pode mandar pergunta, pode mandar assim, manda aí, escreve nos comentários. Só mandar aí. E assim, eu sempre gostei, sabe? Sempre gostei muito. E esse professor, ele explicava de uma forma diferente, mas explicava de uma forma que eu gostava muito. Ele fazia um negócio que eu faço com os meus alunos, eu aprendi com ele, que é escrever em matemática. Ele fazia uma coisa com a gente que sempre que ele passava algum conteúdo novo, ele pedia para a gente escrever com as próprias palavras o que a gente tinha entendido sobre aquele conteúdo depois que ele passou.
Potenciação mesmo, por exemplo. Ele pedia pra gente escrever mesmo, não é fazer conta com exemplo só não, escrever com as próprias palavras. Então, quando você escreve de forma simples e você consegue explicar de forma simples o que você entendeu, é porque você entendeu. Se você consegue falar de uma maneira clara e simples, olá Hugo, tudo bom? É porque você entendeu. Isso, o Richard Feynman, que é um professor, era um professor também, um físico famoso, tem o método de Feynman, ele fala justamente isso. O método de Feynman, ele consiste mesmo de você saber explicar para alguém, ou saber explicar, ou saber falar algum assunto que você está aprendendo ou aprendeu de forma simples. A partir do momento em que você consegue explicar isso de um jeito simples, com palavras simples, e você está entendendo o que você está explicando, você explicar para uma pessoa completamente leiga, e você realmente entendeu, ele falava isso, né? Estamos assistindo a sua live aqui na minha escola. Oba, que legal! Ah, que bacana! Poxa, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Legal. Em uma publicação de seus mapas mentais, minha página teve mais de 1.300 compartilhamentos. Sim, a primeira publicação teve acho que 30 mil compartilhamentos. Passou de, sei lá, eu nem olhei mais. Que não dá tempo, gente. Às vezes eu não respondo para todo mundo, porque não dá tempo mesmo. Eu tento responder ali, mas não dá tempo, porque eu tô gravando aula, tô dando aula. Eu tento, né? Eu tô gravando aula, tô dando aula. Ou eu tô fazendo mapa mental, né? Então não dá tempo mesmo. Mandei mensagem para você vir fazer uma visita e tomar um café com a gente. Oba! Adoro café, sou viciada em café. Eu acho que quase todo professor de matemática, né? Não sei. Vocês também são assim? Para os professores que estão aí, os professores de matemática, tudo de exatas, tudo viciado em café, adoro café. Gente, eu tenho uma tatuagem de café, eu fiz um cafezinho no meu braço aqui, é que não dá para mostrar, senão eu mostrava para vocês aí. Mas eu tenho a tatuagem de café, tenho até a tatuagem, de tanto que eu gosto. E, bom, é isso. Então, a ideia do mapa mesmo, me perguntaram aí, eu vou falando, eu falo tanto que eu esqueço até o que eu tô falando. A ideia dos mapas mentais, né? Me perguntaram, café é vida, café é vida. Tiago! Ah, que legal! Olá! Somos todos viciados. Bom, me perguntaram aí também como é que eu uso com os meus alunos. Bom, primeiro eu gosto muito de pedir para os meus alunos construírem os mapas deles. Então eu uso os meus muitas vezes como exemplo, mas eu peço para eles fazerem o deles, né? Eu uso os meus ali só para dar uma incentivada. Gente, vocês podem fazer colorido, pode fazer com letras diferentes, inventa, cria mesmo, coloca a criatividade ali no papel, aproveita esse momento para colocar a criatividade, é gostoso de fazer. E então eu uso dessa forma, eu uso para fazer revisão para a prova. Então, leva garrafa pra gente, eu levo garrafa de café na escola. Direto, verdade, eu que levo sempre, né? Bom, então eu uso isso aqui para fazer revisão para a prova. Eu uso, hoje inclusive eu gravei uma videoaula sobre leis de Newton. Eu tenho um mapa mental de leis de Newton que eu já tinha feito antes. E eu usei ele justamente para falar sobre as leis de Newton. Como os meus alunos já viram esse conteúdo um pouquinho antes, então eu usei ele para isso. O mapa, eu não recomendo usar o mapa para você explicar a matéria a princípio. Eu não recomendo, porque, bom, fica a critério do professor, lógico. Eu não gosto de usar ele antes. Porque assim, gente, a maneira como eu gosto de dar aula, eu gosto da aula colaborativa, né? O aluno participando, a gente construindo junto conhecimento. Eu gosto muito da participação do aluno. E o mapa mental é um negócio pronto. Então, não dá muito leque para essas participações aí dos alunos. Então, durante a aula, quando eu vou apresentar um conteúdo novo para os meus alunos, eu não uso o mapa mental eu uso depois que eles já viram o conteúdo. Então, eles já viram, já estudaram, já sabem como é que é, já tem bastante ideia, já fez um monte de exercício, aí a gente vai fazer uma revisão para a prova, por exemplo. Eu vou usar o mapa mental para fazer a revisão para a prova e vou pedir para eles construírem o mapa deles.
construírem o mapa deles, né? Porque quando eles vão construir, eles vão estudar também. Então, bom, quem tiver pergunta aí pode ir fazendo pergunta, tá? Eu vou respondendo aí. E aí os coloridos, muita gente me fala, nossa, e os coloridos? Eu amo caneta de paixão, assim, eu faço coleção mesmo de caneta, tenho um montão e vou usando minhas canetas. Mas não precisa ter um montão de caneta para fazer um mapa bonito. O que você precisa ter para fazer um mapa mental bonito? Primeiro, você tem que querer fazer um mapa mental, ter vontade de construir. Depois, gente, é realmente o processo de criação. Fazer um esboço, fazer um resumo antes, escrever o que você quer colocar. Você vai colocar o título lá no meio, bonitinho, da aula em escola ou curso preparatório. Eu já dei aula em cursinho preparatório vestibular, vestibulinho também. Atualmente só em escola. Eu tenho 6º, 7º, 8º, 1º, 2º e 3º do ensino médio. Gente, esse ano eu tô com todas essas turmas aí. Então, eu fui um de 2, só não o nono. O nono ano eu nunca dei aula para o nono. E o ensino médio todo. O ensino médio já tô acostumada a trabalhar bastante com eles. Eu já entrei na escola já dando aula para o ensino médio, né? Então, com a primeira vez que eu entrei na sala de aula, assim, já foi direto no médio. Já foi direto ali já. E matemática e física já. Então, já vambora, uai. É nóis, vambora. Então, aqui eu faz o título, bonitinho. Eu gosto de fazer as linhas para que tudo fique retinho. Consigo escrever retinho, estou acostumada a escrever reto na folha também, mas eu prefiro ainda assim fazer a linha. Prefiro para não correr risco de sair torto, não sair nada errado, nada torto. E eu vou medindo. Gente, eu faço mapa mental com a minha lapiseira, que eu uso desde a época da escola, e borracha limpa-tipo e uma borracha da Faber-Castell lá, ela é super boa, é Dust, sei lá o nome da borracha, não lembro mais o nome dela, mas é uma borracha lá sem muito, ela não borra muito com facilidade na folha não, ela é boa, bem boa. E com régua, a régua é minha coleguinha, eu ando com ela também, porque eu vou medindo tudo, eu meço tudo para fazer os mapas, não é só colocar no papel, tem que medir para ver se vai caber, se não vai caber, o que exatamente você quer colocar e fazer tudo bem certinho assim. Então eu vou medindo tudo, eu meço pedaço, vou dividindo a folha, pego a folhinha, eu sei que essa folha aqui ela tem 29,7 centímetros, sim senhor, matemática e física, é as duas coisas aí, é nóis. É doideira, loucura total, né? Na verdade, eu não cheguei a concluir o curso de física, falta bem pouquinho. Eu concluí o curso de matemática, eu fiz matemática primeiro, comecei na Unicamp com matemática, e aí eu gostei muito da física, gostei muito, 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 que na curso de matemática a gente faz matérias da física, né? E eu comecei a gostar muito. Aí depois eu reingressei e fui puxando, na verdade, matéria e fui fazendo as duas coisas ao mesmo tempo e depois eu reingressei na física para pegar física também. E simetria, exatamente, gente de exatas, né? Gente de exatas gosta da coisa certinha. Então, essa folhinha aqui, ela tem 29,7 centímetros, 29 centímetros e 7 milímetros. E aí eu quero dividir isso em 4 partes. Aí eu vou lá, divido em 4 partes certinha, vou medindo bonitinho. Quero dividir em 5 partes. Vou lá, faço a conta, divido em 5 partes. Eu faço tudo medido, tudo medido. Então por isso ele dá um visual legal. Na hora de... Mal de professor de matemática medir tudo. A gente mede tudo assim. Você não gosta de medir tudo? Não, André? Eu faço tudo. Eu meço tudo, gente, tudo. Eu vou medindo tudo para poder ficar legal. Gostei muito da física, meu Deus. Eu gosto, cara. Física é demais. Física é muito legal. Hoje eu tava dando aula de campo magnético, campo eletromagnético, e, cara, eu me divirto tanto. E pro segundo ano do médio, eles estão vendo ótica agora, né? Ótica é um assunto que eu gosto pra caramba, eu gosto bastante. Então hoje a gente tava falando de espelhos planos. E é muito legal. Eu me divirto muito dando aula, de verdade. Eu me divirto muito mesmo. Eu gosto do assunto, eu gosto de estudar, eu estudo sempre, não parei de estudar até hoje. Faço parte do grupo de pesquisa, né? Então a gente continua estudando, não tem jeito.
E é um vício. Eu sou CDF, nerd, tudo aí. Imagina, eu gosto das exatas, né? Tá em mim. Eu meço tudo, né? Tudo assim. Tem gente que me perguntou onde baixa os mapas de ensino médio. Gente, não tem para baixar exatamente, né? Professor Elson, né? Professor Elson, Laelson Santos, isso mesmo. Não tem para baixar, mas você pode salvar. Tem aqui no Instagram, no meu perfil, tem no Facebook também, eu posto lá, e tem no Pinterest. O Pinterest também, não sei se é assim que fala, mas eu acho que é isso, Pinterest, né? Tem ele também. Tem lá e eu vou postando. Você pode salvar à vontade. Salva, dá print na tela, sabe? Se tiver, o meu celular é Motorola, quando você põe três dedos assim, ele dá print. Então eu faço assim. Quando eu quero salvar alguma coisa. No Facebook dá pra salvar mesmo, mas você pode salvar. Tem muita gente que me pede pra colocar no Drive. Eu não tenho tempo, gente, de verdade. É falta de tempo mesmo. Eu preciso pegar, parar pra fazer. Isso que é a parte difícil, porque eu sempre tô fazendo alguma coisa. A gente sempre tá fazendo alguma coisa, né? Professor é uma loucura. E você sempre tá criando aula, eu sempre tô pensando no que eu vou fazer, o que eu vou dar aula. Hoje eu catei eu tinha desmontado deixa eu pegar pra vocês verem, peraí. Olha só que coisa! Tinha desmontado um ventilador de teto e eu guardo as peças. Então eu vou usando isso aqui nas minhas aulas. Hoje eu usei isso aqui na aula de magnetismo de campo magnético. Como te acho no Pinterest? Tá no meu nome, eu não sei procurar não, mas tem o meu nome, professora Thalita Cornélio. Tá lá. Eu vou ver se eu consigo pegar o link. Pegar o link para compartilhar com vocês depois, tá bom, Verônica? Mas é o meu nome. Se você procurar mapas mentais de matemática, vai aparecer vários mapas meus lá. Acredito que assim é mais fácil achar. Né? Se você procurar lá mapas mentais matemática ou mapas mentais física, só dá uma procurada lá no Pinterest, aparece os meus lá. Olha só, então peguei esse negócio aqui para usar. Olha que coisa. Tá doida, né? Tá tudo aqui perto de mim. Tudo tá aqui perto, no meu redor. Alguém falou que começou a fazer física na Federal em Alfenas. Alfenas, Ju! Lá em Alfenas. E depois foi fazer matemática, né? Como te acha? Não, olha só, tudo a ver com as aulas de robótica. Ah, sim, verdade, Hugo. Aula de robótica eu nunca dei, não, mas eu adoro essas coisas. Eu sempre mexo, eu monto várias coisas assim, a gente monta várias. Eu vou montando, né? A escola que eu trabalho, ela tem um laboratório, mas a física é demais, né, Ju? Você falou aí que você entrou para fazer matemática e mudou para física. Física é demais, cara. Eu também me apaixonei muito, muito mesmo. Não, eu não sou efetiva do serviço público, porque eu dou aula em escola particular, gente. Já dei aula em escola pública também, mas atualmente eu tô no colégio particular. Já faz um tempo que eu dou aula nesse mesmo colégio. Eu sou de Campinas. Tá bom? Sou de Campinas. A Vanessa também, Thalita, você é um exemplo que não é só a escola quem faz o aluno. Viemos de um ensino público que não era aquela coisa, né? Vanessa, nós estudamos juntos e a gente estudou numa escola terrível. Uma escola que não tinha professor, a gente não tinha aula de física praticamente, né? Tinha uma professora lá, mas ela ela saiu da escola, ela não ficou. E, assim, era uma coisa terrível mesmo a escola, era muito ruim. E a gente, né, eu fui seguir, aprendi a estudar, fui fazer cursinho para prestar vestibular, e aí passei no vestibular, fui fazer matemática, e é isso aí. Então, respondi já, né, não sou efetiva. Oi, Paula, beijo pra você, tudo bom? Saudade de você, mulher, saudade. Bom, gente, se alguém tiver mais perguntas, vai escrevendo aí, tá bom? O que mais que eu tenho para falar sobre os mapas mentais? Mapa mental, ele funciona também muito bem para quem aprende de forma visual. A gente tem algumas formas de estudos. Oi, Lu, tudo bom? Obrigada. Oi, Letícia. Oi, Lê, você tá bem? Você tá bem? Minha aluna, gente. Ai, que bonitinha, minha aluna. Meu marido, Daniel Prado é meu marido, ele tá aí acompanhando também.
E ele colocou o endereço do Pinterest meu aí nos comentários. Gente, eu acho que é, né? O endereço aí. É da endereço? É. É sim. Belezinha, então tá aí bonitinho. O de baixo é o segundo, tá? Pinterest.com/professora Thalita Cornélio. É esse que vocês me encontram lá. Se eu já usei, Mayara perguntou se eu já usei algum aplicativo para fazer. Não, nunca usei, não conheço. Tem gente que já me perguntou isso, eu não conheço não. Eu não sei nenhum, gente, de verdade. Eu sempre faço tudo à mão. Dá mais trabalho, mas eu prefiro fazer assim. Eu gosto porque é o que eu falei, para mim é uma terapia mesmo. Eu gosto muito mesmo de fazer os mapas, então para mim é uma terapia. O professor Laelson falou, sou formada em matemática, mas sinto uma dificuldade enorme nos conteúdos do ensino médio. Dê umas dicas aí, como eu posso estudar esses conteúdos para concurso. Tá, assim... eu sou apaixonada demais por matemática. Eu gosto muito mesmo de matemática, mesmo, gente. Matemática e física, as duas. Eu gosto de exatas, na verdade, né? Sou das exatas, sou inteira de exatas. Eu só falo muito. Eu gosto de ler, mas eu sou também. Mas eu amo ler, amo leitura, amo artes também. Olá, Pedro, tudo bom? Boa noite. Mas o que eu posso dar dica pro ensino médio? Eu costumo tentar falar... Oi, Silvia! Aê! Mulher apareceu! Eu costumo tentar falar muito a linguagem dos meus alunos. Né? Eu gosto muito de falar a língua dos meus alunos. Então, eu tento me aproximar deles para falar na mesma língua. Né? Tem uma certa diferença de idade. Então, a minha faixa etária não é a mesma que a deles, obviamente, mas eu tento sempre falar a mesma língua para me aproximar dos meus alunos. Então, pessoal do ensino médio, eu vou por esse lado, tento aí, né, conquistar os meus alunos assim, conversando bastante. Gente, eu sou muito eu assim, sabe? O que eu tô aqui com vocês sou eu. Eu sou assim no meu dia a dia, eu sou assim nas minhas aulas, eu não consigo ser de outra forma. Eu acho que isso também acaba ajudando, sei lá, eu falo bastante. E eu acredito que isso ajuda também. Então, eu sou assim, eu mesma não sou diferente na sala de aula, eu sou assim mesmo. Eu falo bastante, vou explicando, eu sou muito apaixonada, de verdade, muito apaixonada pelo que eu faço. Eu amo o que eu faço, eu amo meus alunos, cada um deles, todos eles. Não tem nenhum aluno que eu vou falar, nossa, esse aí não tem mesmo, de verdade mesmo. Meu sentimento com eles é um afeto quase como se não é bem mãe, porque eu não sou mãe deles, eu sou mãe da minha filha, da Ana Sofia, mas é uma relação, eu amo muito os meus alunos, todos eles, de verdade, e eu amo demais o que eu faço. Amo a minha profissão, gosto de passar conhecimento, de transmitir conhecimento. Eu acho que isso ajuda muito, isso ajuda bastante na hora de trabalhar com os alunos, né? Agora, sentir dificuldade no ensino médio é estudar. Tem que estudar bastante mesmo. Tem que estudar, faz exercício. O Laelcio falou aí que tem dificuldade, né, para dar aula no ensino médio. Eu comecei já com o ensino médio direto. E como eu já trabalhei em cursinho pré-vestibular, então para mim não foi grande dificuldade assim não, né? Não foi porque eu já trabalhava em cursinho, então já conheço vestibular, já foram muitos anos aí da vida trabalhando em cursinho. Eu trabalhei inclusive com o vestibular da Unicamp, né? Com a Convest também, eu fui auxiliar lá, fiscal de prova, aplicar as provas da Unicamp também. Tem uma outra professora de matemática, eu não lembro o nome, que ela faz os mapas no PowerPoint. Nunca fiz, gente. Ai, Ana, coisa linda! A aluna dela aqui. Ai, que bonitinha. Amo matemática e sou engenheiro, mas eu tenho um problema muito grande em dar aula online. Sou tímido. Sou feio, gaguejo, fico nervoso, me ajuda. Ai, meu Deus do céu, o que eu devo fazer? Desistir? Não, desistir nunca. Gente, desistir nunca. Sem desistir. Não desiste nunca. Se é o que você gosta, se você gosta do que você faz, nunca desista. Não mesmo. O André prefere trabalhar com médio do que o fundamental. Gente, eu gosto dos dois, de verdade. O que eu prefiro, médio ou fundamental? Não tenho preferência assim não, de verdade. O fundamental eu gosto muito, que eles são muito
Ai, meu Deus, tá acabando. Tá acabando. Eles são muito legais, eles são muito carinhosos, né? E o médio, a matéria é incrível. Eu gosto da matemática ali mesmo, né? Gente, tá acabando o meu tempo. Eu vou ter que me despedir rápido de vocês. Ai, socorro. Falta 10 segundos. Tchau, pessoal. Muito obrigada, muito obrigada mesmo, viu? Beijo pra vocês. Depois a gente fala mais. Eu vou fazer mais live.